estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Bem, quantos são abençoados? Mas abençoado como? Mas como é que diz Gálatas 3? Diz, há um modo que os da fé. Os da fé, não os da lei. Os da fé são abençoados com o crente. Com quem? Com quem? Isto é, juntamente com o crente Abraão. Então é importante descobrir o que Abraão tinha. Porque se eu sou abençoado juntamente com o crente Abraão, temos de ler sobre Abraão para ver quem ele era. Para ver que qualidades, que proteção, que cobertura, que prosperidade ele tinha. Como é que Deus o apoiou? Ou se Deus não o apoiou? Ou qual foi o seu curso de ação nas suas decisões? Vamos dar uma olhadela. Diz, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ei, quando eu leio isso, com o crente Abraão, eu estava a entrar no avião e eu disse, com o crente, ei, tens de descobrir isto. O que é que Abraão tinha? Porque é uma unidade, ou seja, os da fé. Bem, vejam o que diz o versículo anterior a esse. Ele diz, e a escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé aos gentios, deu de antemão a boa nova a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações. Lembrem-se do termo nação, sobre o qual temos estado a falar. Quando dizemos nações, referimos-nos ao facto de que não ia acontecer ali, mas sim que ia acontecer. Porque não estava lá, até os outros dias não estava lá, é quando esse apostolado apareceu que isso é conhecido. Porque nenhuma igreja fala de abençoados com todas as bênçãos, tem medo disso. Ou há um véu que Deus colocou para que eles não o vissem, mas no seu tempo Ele tirou o véu, não foi? Então eu acho que precisamos ir para Gênesis 12 para descobrir o que Abraão tinha. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Versículo 1. Mas o Senhor havia dito a Abraão, sai de tua terra e de tua parentela. Isto implica que há algumas divisões a fazer, certo? Entre família. Mesmo que fiquem na mesma cidade, mas não os deixem. Sai de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma nação. Ele diz, fiz ou farei? O futuro, vais ver esta noite. Isso é uma nação, farei, mas farei de ti. Por outras palavras, como vocês. É por isso que foste abençoado com o crente Abraão. Ei, e eu farei de ti. Essa é a semente. Lembra-te que essa é a semente que vem de Abel, não de Caim. Não dos lobos, mas das ovelhas. Essa é uma semente que Deus colocou na terra de antemão. Acontece que ela não era conhecida. Mas, bem, é por isso que em Gálatas
Bem, já falamos sobre isso, não vos vou obrigar a procurar outra vez. Diz, mas se aqueles que são de Cristo são filhos de Abraão. Se és de Cristo, és filho de Abraão. É por isso que ele diz isso. Porque ele é o nosso avô, desculpem. Bisavô. O avô é Paulo e eu sou o vosso pai. Ah, mas eu não estou a brincar com o que acabei de te dizer. Não, porque a Bíblia registra 3 pais. Ou seja, para toda a existência do ser humano houve 3 pais. O que eu não sabia é que ia ser o pai de pessoas mais velhas do que eu. Nunca se viu um pai assim. Imaginem isso. Mas depois ele é o nosso bisavô porque nós viemos desse sangue. E depois ele diz em ti, de vós. Ele diz, e farei de ti uma nação grande e te abençoarei. É por isso que as pessoas dizem, tu só falas de bênção e queres que eu fale de quê? De maldição? E tu dizes, tudo é bom mesmo que tudo seja mal. Mas é assim que as coisas são, está tudo bem. Mas se estiveres nesse espírito, tudo estará bem. Diz, e te abençoarei. E engrandecerei teu nome. E serás bênção. É por isso que quando mencionam o teu nome, dizem, cuidado, porque ele é o abençoado. Olha, ele pertence àqueles que são salvos para sempre. Onde quer que vás, desde que te deixes sentir, falarão sempre de ti, mas referir-se-ão a ti como abençoado. Porque eles não têm esse aspecto. Não parecem que não são filhos de Abraão, pois não? Eles não têm o sangue dele, não têm sangue azul. Eles têm sangue, os outros têm sangue, mas não é de uma linhagem escolhida. Ei, é por isso que você precisa ter essa aparência para que o Espírito da graça tome conta de você. Diz, e tu serás uma bênção. Diz, eu sou uma bênção. Diz a pessoa que está ao teu lado, conhecer-me é uma bênção. Agora ouçam isto, olha para a capa agora continua, agora não estás a abençoar, agora com o que está para vir, olha o que diz, e abençoarei aos que te abençoarem, e aos que te amaldiçoarem, aqueles que vos amaldiçoam, não és tu, mas ele... eu amaldiçoá-los-ei. Sabes o que acontece quando alguém se opõe a ti? É por isso que quando Maria julgou o seu irmão, ela disse, espera, há aqui um curto-circuito, porque ele amaldiçoou-te e conheceu-te na carne. Isso é um perigo, tem cuidado com quem conheces na carne. Ele pode ser próximo de ti. Talvez não gostes dele. Talvez tenham acontecido situações e tu conhecê-lo na carne. Mas se ela é uma filha de Abraão ou um filho de Abraão, é melhor fugir. É melhor ter uma boa maneira de proceder, especialmente com aqueles de quem não se gosta ou com quem se teve problemas. Tenta fazer isso. Não tens de lhe dar uma amizade do outro mundo, mas também não pode tratá-lo mal, porque assim falharás o teste. E Deus usa muitas coisas para testar se o que estamos a confessar é verdadeiro. A pessoa que menos esperamos pode roubar-nos a paciência.
Deus usa pessoas mortas. Deus usa vasos fracos. E quanto mais fracos eles são, mais o pastor ou o irmão deve vesti-los com mais decoro. Ele diz que os membros do corpo que são mais fracos, nós os vestimos com mais decoro. Por exemplo, eu como pastor, quando eu era pastor, quando me diziam que tinha acontecido alguma coisa a uma família, má ou feia, eu tinha roupas especiais e ia vesti-los, cobri-los. O que é que aconteceu? Não me atrevo a dizer-vos. Bem, veste estas roupas para quando me puderes contar. Lembra-te, eu amo-te porque podia ter feito pior. Paulo diz: considera os outros superiores a ti próprio. Se não tiveres o outro como superior a ti próprio, então não estás a vestir os outros. Estás nu. É preciso ter roupas para todos os tipos de provisão. E temos de nos formar nisso porque Ele derramou o seu amor em nós e vai usar métodos para o revelar. Ele utilizará situações incômodas para fazer sobressair o amor que derramou em si. E até que não o consigas, Ele continua a conduzir-te a essa situação, porque o vínculo perfeito é o amor. E se o vínculo perfeito é o amor, e Ele vai levar-te à perfeição, isso significa que Ele vai levar-te ao máximo para que possas amar. Sabes qual é uma das minhas fraquezas, amar? Foi isso que o Senhor me ensinou a amar. Eu não tenho problemas com ninguém. De momento parece um problema e parece uma situação, mas eventualmente sei que tem de ser resolvido, porque diz: Deus derramou o seu amor sobre nós em abundância. Olha, Ele encheu-te, teu espírito, teu tesouro está cheio desse amor. Não podes ter problemas com ninguém. Tens de resolver essa situação. Ei, agora há silêncio. Diz: Abba, Pai. Diz: Abba, Pai. Quero dizer, se não, então não passas o teste. É preciso amar de verdade. Que medo é que tens? Se tiveres medo, compra um cão. Mas tens de passar por essa situação. Bem, então quem vos abençoar, abençoarei aos que te abençoarem, e aos que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. Digam ao que está ao vosso lado que vos abençoo, para que Deus vos abençoe. Diga a ele: desejo-lhe o melhor. Desejo-lhe o melhor, que possas reinar na vida. E mais, mesmo que eu tenha inveja, mesmo que eu tenha ciúmes do quanto Deus te abençoa. Ei, mas sabes que isso é tremendo, porque quando abençoas, Deus abençoa essa pessoa. E possivelmente abençoa-a mais do que a ti, para te testar, para ver se as obras da carne e da inveja ainda estão a trabalhar em ti. Ei! Sim, porque Paulo diz: se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. E em nós, por vezes, a inveja, rancor, ciúme, murmuração, maquinação, malícia, mexericos, tudo isto está na carne, não no vosso espírito. Mas como és o proprietário do veículo, pagas as consequências.
Por isso é vosso dever gerir bem o veículo, para que esses pequenos cães não vos mordam. Quanto é que está a reinar na vida? Eu estou a dominar a vida. Olha, eu não tenho preocupações de qualquer tipo. Não me preocupo com nada, limito-me a tratar das coisas. Isto é o pacto, estamos a falar do pacto. Vejamos o que mais fez Abraão. Ele mentiu. Ele tramou. Vejam o versículo 13, o que ele fez. Bem, vamos ler a partir do versículo 11 para que possamos entender por que ele mentiu. E aconteceu que quando estava para entrar no Egito, uma espécie de mundo, estão a ver? Disse a Sara, sua mulher: eis aqui, agora conheço que és mulher de belo aspecto. E quando te virem os egípcios dirão: esta é sua mulher, e me matarão, e a ti te reservarão a vida. Ei! Ele fez um arranjo ali, viste? Ei, o nosso pai, tem cuidado. Essas são as atitudes do nosso bisavô. E tu és abençoado com ele. Agora, pois, diga que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e viva minha alma por causa de ti. Mas vamos ver o que aconteceu ali. Versículo 17, vejam o que aconteceu. Mas o Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sara, mulher de Abraão, porque por lhe ter mentido, Faraó se apaixonou por ela. Ele disse: dize que és minha irmã. E perguntaram-lhe: e quem é ela? A minha irmã. Ei, a tua irmã é muito bonita, mas ela era a esposa. Mas então, como tu és intocável? Então ele disse-lhe, o versículo 18 diz: então Faraó chamou a Abraão e lhe disse: o que é isto que tens feito comigo? Por que não me declaraste que era tua mulher? Por que disseste a minha irmã, pondo-me em ocasião de tomá-la para mim por mulher? Agora, pois, eis aqui tua mulher, tomá-la e vai-te. Então Faraó deu ordem a seus homens a respeito de Abraão, e lhe acompanharam, e a sua mulher com tudo o que tinha. Aquele Abraão era tremendo, mas aprendeu uma lição. Ele parece ter dito: não vou mais fazer esquemas. Se me matarem, então que me matem, mas tenho de andar na verdade. Porque aqui teria sido melhor para mim sofrer e para eles matarem-me. Estas pragas mataram crianças, mataram mulheres, mães. Metade das pessoas foram dizimadas por causa de um homem. Porque tu és um problema, abençoado. Precisas compreender. É que nós, olha só, tu não percebes que temos sangue? Ei! Nós somos uma linhagem escolhida. E então, quando fazemos as coisas dessa maneira, complica a situação. Podem fazê-lo de qualquer maneira, mas não vos convém. Tudo é legal para ti, mas não vos convém. Ei, ele pagou aí umas consequências tremendas. Mas continuemos a falar da bênção. Porque essa foi uma situação que já passou, foi uma ligeireza momentânea, porque no fim tudo se resolveu para ele. Agora, ele descreve tudo em 3 minutos, mas foram meses de problemas. Capítulo 13. Capítulo 13 do Gênesis. Gálatas tem 6 capítulos. Gênesis capítulo 13, versículo 1. Subiu, pois Abraão do Egito em direção ao Neguebe, ele e sua mulher, com tudo o que tinha, e com ele o Ló. E Abraão era riquíssimo em gado, em prata e em ouro.
Você é abençoado com o Abraão crente? Bem, é melhor começares a reivindicar isso, porque isso deu-te fé, isso deu-te conhecimento, mas agora deixa que isso apareça no teu bolso, no vosso livro de cheques. Diz: eu sou desse espírito, eu recebo abundância. Porque se és abençoado juntamente com o crente Abraão, então que venha o outro. Fala com os teus anjos, não uses a falsa humildade, não digas: ó, eu sou tão humilde. Não, não, não. Se uma coisa é verdade, a outra também tem de ser verdade. Eia, reclama-o, confessa-o. Diga à pessoa ao seu lado: eu recebo por ti. Diga a ele: eu o recebo por ti. Diz: Versículo 3, e voltou por suas jornadas desde o Negueb até Betel, até o lugar onde havia estado antes a sua tenda entre Betel e Ai, ao lugar do altar que havia feito ali antes, e invocou ali Abraão o nome do Senhor. Também Ló, que andava com Abraão. Dize-me com quem andas, e eu te direi quem és. Diz que andou com Abraão, que tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não era suficiente para que habitassem juntos, pois suas posições eram muitas e não podiam morar em um mesmo lugar. Quais eram os seus bens? Comecem a fazer um inventário. E aqueles dois abençoados, reparem, ele diz: eu andava com ele. Então, por andar com ele, bem, se andamos com uma pessoa que é muito pobre, a pobreza passa para nós. Se você anda com uma pessoa que está sempre em apuros, você tem problemas. Bem, foi daí que nasceu o ditado: diz-me com quem andas e eu digo-te quem tu és. Bem, isso vai te pegar. Coloca-se uma maçã má ao lado de uma boa. Ei, e repara que a boa não consegue curar a podre. Agora, a podre, se a pode contaminar, são princípios de corrupção. Então, se tu andas com uma pessoa que constantemente está criticando, está se queixando, está confessando coisas que não estão em linha com o pacto, então ou você para de andar com essa pessoa, ou essa pessoa corrige-se a si própria. Porque isso vai passar para ti e tu não tens a capacidade de te curar. Porque a maçã boa não pode curar a maçã doente. O que acontece é que a maçã apanha a doença da maçã má. Por isso tem de mudar a vossa amizade. Mudar o número de telefone. Ou procurar outra opção. Não sei o que vais fazer, mas não foste capaz de ajudar essa pessoa. E o que acontece é que essa pessoa continua a contaminar-te sempre que te vê. Começa a contaminar-nos. E você percebe que isso está aí a afetar. E como você é tão humilde e tão passivo, não consegue encontrar uma maneira de parar essa pessoa e deixas que ela continue a falar. Então tens de fazer alguma coisa. Assim como Abraão era rico, Ló, que era mau, Ló não era bom. Além disso, há algo ali que me impressiona no Ló. Deixa-me ver onde está essa parte onde diz. Capítulo 13, versículo 9. Como eles não podiam morar juntos por causa das posses que tinham. Olha o que Abraão fez. Porque os pastores que cuidavam das ovelhas ficaram com ciúmes e criaram contendas. Vamos ler ali mesmo. Diz: e teve contendas entre os pastores, versículo 7. Gênesis 13, versículo 7. E teve contendas entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Então Abraão disse a Ló: não haja agora contenda entre nós dois, entre meus pastores e os teus,
porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eu te rogo que te afastes de mim. Olha agora para a atitude. Que te afastes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. E se tu para a direita, eu irei para a esquerda. Mas repara que Abraão podia ter dito: olha, vai para a esquerda, já estudei a terra e quero a direita. O que acontece é que aqueles que são da fé não tem que fazer esse esquema. Quem tem fé diz: olha, se eu nasci para ser martelo, os pregos vão cair do céu. E mais, vou usá-lo como meio de confirmação. Se ele escolher a esquerda, isso significa que para mim é melhor escolher a direita. E se ele escolher a direita, então é melhor para mim escolher a esquerda. Não me vou preocupar com isso. Sabem, ensinaram-me isso há muitos anos. Ensinaram-me isso há anos. E eu não discuto com ninguém. Olha, isto aconteceu, não te preocupes, digas o que disseres. Não, mas tu chegaste lá primeiro, não importa quem foi o primeiro ou o último, o que quer que digas, está tudo bem. Se ficares com aquele lugar, eu fico com o outro, não te preocupes. Se tu decidires ir para o norte, então eu optarei por ir para o sul. Nós devemos perceber que não importa onde decidas ir, és tu mesmo que trazes a bênção, não é o lugar em si. Hello! Bem, sabem o que aconteceu? Parece que o Ló tinha tirado um curso de imobiliário e ele viu a terra plana e disse: isto é plana, o que resta é montanhoso. Se ele me desse uma escolha, vou ficar com a planície. Agora havia um problema na planície, que Sodoma e Gomorra estavam próximas. E a palavra diz que Ló afligiu a sua alma com as iniquidades que viu. E depois, quando ele se mudou para lá, diz que Ló, eis o que ele fez. Ele não se mudou para lá, mas diz que ele moveu as suas tendas pouco a pouco em direção a Sodoma. Parece que ele ia às compras durante a semana e gastava muita gasolina, ou seja, os cavalos ou o que quer que fosse que ele montava ficavam exaustos. Então teve uma ideia e disse: é melhor ir um pouco mais longe naquela direção. E parece que quanto mais se afligia, mais se dirigia para Sodoma e Gomorra e finalmente acabou por lá chegar. Lá o colocaram na prisão, tiraram-lhe todos os seus ganhos e ele ficou na pobreza. Mas isso não aconteceu com Abraão. Vamos olhar para o versículo 15. O que é que diz no versículo 15? Depois do pedaço de terra que Abraão tomou, diz: toda a terra que vês, a darei a ti e a tua descendência para sempre. Para sempre. E farei tua descendência como o pó da terra, que se alguém pode contar o pó da terra, também tua descendência será contada. Levanta-te, veja o comprimento da terra e a sua largura, porque a ti a darei. Abraão, pois, removendo a sua tenda, e foi e morou nos carvalhais de Manre, que está em Hebrom. Estamos a falar em línguas. E edificou ali um altar ao Senhor. Sabem, eu estava a ler isto no avião, e a cada 5 versículos Abraão construía um altar. Significa que ele era um homem que punha sempre Deus em primeiro lugar. Em tudo o que ele fazia, ele sempre dizia: o Senhor primeiro. Se puserem Deus sempre nas vossas coisas, então deve estar a ir bem. E ele diz que era um semeador. Quando Deus se manifestou a ele na carne através de Melquisedeque. O que é que diz no capítulo 14 do Gênesis, versículo 18 a 21? Então Melquisedeque
rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e o abençoou, dizendo: abençoado seja Abraão do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E abençoado seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tua mão. E lhe deu Abraão os dízimos de tudo. Por outras palavras, a palavra dízimo surgiu 450 anos antes da lei. Se tu és abençoado com o crente Abraão, e a ti te dói dizimar, então não desejes o outro abençoado. Sim, uma coisa traz a outra. E isso do dízimo é obrigatório. As ofertas são outra história, não é? Há pessoas que dão o dízimo, e há pessoas que dão aos pobres, ou vão aos hospitais, ou adoptam uma criança e coisas assim. Isso já são ofertas, mas o dízimo, quando Abraão viu Melquisedeque, ele disse imediatamente: é um bom terreno, é aqui que eu vou receber o dízimo de tudo. Porque ele herdou um monte de coisas, ele era um super milionário, tinha muito dinheiro. Isso é bom, não é? É bom ter tudo isso a passar para nós. Gênesis capítulo 14, versículos 22 a 23. E respondeu Abraão ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que desde um fio até uma correia de sapato, nada tomarei de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci-a Abraão, exceto somente o que os jovens comeram e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, os quais tomarão sua parte. Ou seja, ele foi cauteloso, era zeloso com as coisas do Senhor e não permitia que dissessem: foi este que me enriqueceu. Não, foi Deus que me enriqueceu. Era zeloso de lhe dar a glória ao Senhor em todo momento. E não permitiu, não violou esse proceder. Por isso, ouçam outra coisa. Ele viveu 175 anos. Ei! Porque aqueles que têm atitudes do gênero de dizer: olha, se queres tirar o terreno à esquerda, não estão preocupados com o seguinte: este vai tirar-me o que é meu, por isso vou fazer um esquema para evitar isso, porque isso envelhece. E ele viveu 175 anos. Saudável, mas não numa maca onde tinham de lhe dar água. Ele era saudável, porque há pessoas que vivem muitos anos. E como está o teu pai? Tem 99 anos. Ai sim? E como é que ele está? Bem, está a ser tratado por uma enfermeira. Ela tem de cuidar dele todos os dias e ajudá-lo nas suas necessidades. Por isso levam-lhe um prato e têm de lhe injetar medicamentos. Capítulo 11 do livro de Hebreus, versículo 8 e 10. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu para sair ao lugar que havia de receber como herança, e saiu sem saber aonde ia. Pela fé habitou como estrangeiro na terra prometida, como em terra alheia, morando em tendas com Isaque e Jacó, conhecedores da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Ouvi, ele procurou essa cidade, mas não a pôde obter, porque isso era para o futuro. Diz: em ti serão abençoadas todas as nações, falando do futuro. Ei, sabes onde estás? Estás com o construtor daquela cidade. Ei,
o construtor da cidade. Tu és a cidade, diz eu sou a cidade. Enquanto não te confessares, os anjos não te acrescentarão. Quando te entregas de todo o coração. Hoje passou por aqui uma mulher abençoada, de quem gosto muito, que vejo aqui há anos, e disse-me: apóstolo, estou rendida, submetida. Fez-me muito bem ouvir isso, porque significa, por exemplo, quando pomos um bebê na praia e lhe dizemos para se atirar para a praia, e então o bebê confia em nós. O bebê faz este movimento. Que cruel seria se corressem e o deixassem cair de cara no chão. Não te atreves? Pois bem, vi uma atitude tão bonita naquela mulher abençoada que me disse: apóstolo, estou rendida. Deixou-se ir, atirou-se. E o campo da fé é assim. E eu recebo que esta jovem entre numa outra glória, mais do que a que tem, porque é abençoada. Vamos nos levantar. Espírito de fé.